Voltamos com Conversas Cruzadas na TV Com. Agora um pouco dos nossos telespectadores participando aqui no WhatsApp. A Marlúcia dos Santos. Sou trabalhadora de autoescola e gostaria de manifestar a minha grande preocupação com relação ao futuro profissional a partir da aprovação desta lei, pois logo meu patrão irá conseguir terceirizar minha função e com certeza terei salário reduzido e posso esquecer o plano de carreira, um retrocesso. É a opinião da Marlúcia dos Santos. Um outro telespectador aqui é o Wellington Santos. Wellington Santos. É famosa a liberdade de direitos disfarçados, tipo, sou a favor da reforma agrária, menos nas minhas terras. E também um outro ouvinte aqui. Se hoje um órgão público terceiriza serviços meio, fiscaliza e depois de 4 meses a empresa contratada não paga os direitos, salários, FGTS, etc., o órgão público deixa de ser solidário? É uma questão que ele coloca. Nesses 4 meses, a empresa contratada não cumpria com seus deveres. Cabe ressaltar que o encerramento do contrato foi depois de 4 meses. Eu acho que ele está se referindo aqui, até não colocou o nome, ao caso do SAMU, né? O problema que está ocorrendo aí com o SAMU. O setor público vai ser afetado com essa alteração? Não, a lei ela expressa que ela não se refere às terceirizações da administração pública. Mas é um ponto importante que foi levantado nesse WhatsApp, que ele coloca que a empresa que contratou ele ficou 4 meses sem depositar as verbas trabalhistas dele. Isso se resolve com essa lei, porque a lei obriga o contratante a garantir o pagamento dessas verbas. Então, no caso, se a lei já existisse, e se fosse uma relação privada, ele não passaria por esse problema em relação a não pagamento de verbas trabalhistas. Ou seja, isso é uma segurança para o próprio trabalhador. Essa é a falácia que tem que ser esclarecida em relação a isso. Não existe aqui diminuição de direitos trabalhistas. Pelo contrário, está se tentando com essa lei garantir os direitos dos trabalhadores, mas também garantir segurança jurídica para que as empresas possam produzir, gerar renda, girar a economia. Explorando os trabalhadores. É importante dizer o seguinte. Explorando os trabalhadores. Os próprios empresários, na discussão da lei, entendem que a lei pode ser aperfeiçoada em alguns pontos. Pode ser aperfeiçoada em alguns pontos. E essa negociação, ela não se deu com o governo, ela se deu com as entidades de trabalhadores. Porque das 6 centrais brasileiras, 4 centrais sentaram com os empresários e acordaram, consensuaram que esse seria o termo satisfatório. Não era um termo que satisfazia completamente os empresários e também não era um termo, obviamente, que satisfazia completamente os trabalhadores. Nós temos centrais e centrais nesse país. Foi o que foi possível fazer. Foi um avanço e, nesse sentido, é um avanço. Portanto, você dizer que essa lei é a lei dos empresários não é verdadeiro no ponto de vista de que das 6 centrais, 4 das centrais que estão acordaram. 4 das centrais tem que acordaram. Verificar que centrais são essas. Como eu conheço essas vida, centrais. Como tudo na vida, é possível. Eu conheço essas centrais. É possível que haja espaço, e há espaço para aperfeiçoamento. Talvez não haja espaço mais para consenso. Mas dizer que essa lei não foi objeto de negociação, não foi objeto, inclusive, de consenso nos seus pontos mais importantes. E qual é o ponto mais importante? É que não existe atividade meio e atividade fim. Não existe atividade meio e atividade fim. O que existe são serviços especializados. Especializados. E a lei é uma tentativa de você aperfeiçoar... 91% das empresas querem reduzir custo. Repetir a terceira vez. As empresas todas 2% só querem reduzir custo. 2% objetivo de especialização. A com a produtividade, não com a redução dos salários. Bom, o nosso tempo está acabando. Eu só quero uma visão final aqui do Dr. Stidi, depois de ter ouvido bastante aqui falar bastante, né? Os debates aí foram ótimos, cada um tem suas posições, né? Eu só quero lembrar o seguinte: a legislação é criada pelo Congresso Nacional, ela é promulgada pela Presidência da República, e num país democrático nós temos que nos adequar a ela, boa ou ruim. Quem vai dar, vamos dizer assim, vida a essa legislação, especialmente a legislação trabalhista, é o Poder Judiciário Trabalhista. Ele que vai, afinal, se a legislação for promulgada, é que vai dizer se ela veio
para ficar, se ela deve ser alterada, ou se pelo menos, portanto, se ela também veio estabelecendo um critério de liberdade de terceirização total. Ele que vai interpretar, ele que pode até limitar, apesar da lei criar, entendeu? É o meu sentido, com todo o respeito da posição dele, ela criar situações atípicas, diferente dos fatos social, dando um conceito teórico para fazer uma adequação de postura. Isso não comporta. Por quê? Porque o sentido legislativo pode até enganar, entendeu? Mas o judiciário ele não vai enganar, que vai dar a interpretação final. Se esse é o princípio democrático, que o legislativo cria a lei e o judiciário aplica, e é isso que nós fizemos, ele vai dar adequação. Vai diminuir as demandas judiciais? Não, não vai diminuir. Não? Não há. Só pode ser alguma demanda judicial no Brasil, ela vai continuar sempre crescente, e vai continuar assim por um período muito grande, até que nós conseguimos fazer uma adequação social de respeito à dignidade das pessoas, de respeito às instituições. Nós vamos cada dia, como é que nós vamos conviver num país em que o Congresso, ou a metade do Congresso, se envolve em corrupções? Como é que nós vamos ver num país se o partido que está no governo detona a nação? Como é que nós vamos conviver bem num país respeitando as leis, se a presidente da República promete uma coisa na quarta-feira e na quinta ela faz diferente? Como que eu vou acreditar no meu companheiro, em um outro cidadão brasileiro, se a autoridade máxima do país caudica dessa forma? Isso são questões de educação, questões culturais que nós não temos que resolver. E a lei não vai acabar com o mercado de trabalho, como também não vai criar muito mercado de trabalho. Nós vamos adequar a lei, a sociedade vai se adequar, vai procurar interpretar e cumprir a legislação. Isso é um país democrático. Obrigado a todos pela participação, obrigado pelo bom debate. Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Boa noite, cidadão. Conversas Cruzadas.